E se o amor surgisse no momento mais inesperado? Ele perdeu sua esposa e nunca pensou que pudesse amar de novo. Ela mal consegue pagar suas contas e não tem tempo para sonhar com romance. Mas quando seus olhares se cruzaram, tudo mudou. O coração de um homem pode voltar a bater por alguém? Uma garotinha pode unir dois mundos completamente diferentes? E se o destino já tivesse decidido tudo? Hoje, você conhecerá uma história de amor, superação e reencontro, onde um simples gesto pode mudar tudo. Antes de assistir, comente. Você acredita que o amor pode curar um coração partido? O aroma de café recém-passado preenchia o pequeno estabelecimento na esquina mais movimentada de São Paulo. Helena ajustou o avental preto sobre o uniforme impecável, tentando ignorar o cansaço que já pesava em seus ombros após 6 horas de trabalho ininterrupto. Seus olhos cor-de-mel percorreram o ambiente, registrando cada detalhe. Mesas que precisavam ser limpas, clientes esperando atendimento, a pilha de louça que crescia na cozinha. O café Aroma em Memórias era seu refúgio há 2 anos, desde que precisou abandonar a faculdade de gastronomia para ajudar a pagar as contas de casa. Mais um dia comum, pensou, prendendo uma mecha rebelde do cabelo castanho atrás da orelha. O movimento fez sua cicatriz no pulso ficar brevemente visível, uma lembrança constante de que a vida nem sempre seguia os planos que fazíamos. O céu de fim de tarde pintava São Paulo em tons de dourado, criando sombras alongadas através das janelas do café. Helena acabara de terminar de limpar o balcão quando o sininho da porta tocou, anunciando novos clientes. Ela virou-se automaticamente e seu coração falhou uma batida. Um homem alto, vestindo um terno italiano impecavelmente, cortado em tons de cinza chumbo, entrou conduzindo uma menininha de cerca de 4 anos pela mão. O contraste entre eles era visível. Ele, a própria imagem da sofisticação em tons sóbrios. Ela, um raio de sol em seu vestidinho amarelo com pequenas borboletas bordadas. O homem carregava uma pasta de couro negro em uma mão e segurava delicadamente a pequena mão da filha com a outra. Seus sapatos italianos ecoavam no piso de madeira do café, criando um ritmo que por algum motivo fez o coração de Helena acelerar. Mesa para 2, por favor. A voz dele era profunda, com aquele tom de autoridade que só anos comandando pessoas poderia criar. Mesmo assim, havia algo mais ali. Uma nota de cansaço, talvez até mesmo de derrota, que despertou algo protetor dentro de Helena. Estudando-o discretamente enquanto os guiava até uma mesa, Helena notou as olheiras discretas sob seus olhos, castanhos escuros, o maxilar tenso e a aliança dourada em sua mão esquerda. Algo naquela aliança parecia fora do lugar, como se fosse um peso que ele carregava ao invés de um símbolo de amor. Por aqui, senhor. Helena os guiou até uma mesa próxima à janela, onde a luz do entardecer criava um ambiente acolhedor. A menina, que mais tarde descobriria se chamar Sofia, sentou-se inquieta, suas perninhas balançando sem alcançar o chão. Seus cachinhos dourados dançavam com cada movimento, e Helena não pôde deixar de notar que ela segurava um pequeno unicórnio de pelúcia muito amado, julgueando pelo desgaste do brinquedo. Sofia, fique quieta. A voz dele soou cansada, quase derrotada. Helena percebeu que suas mãos tremiam levemente ao abrir o cardápio, e uma ruga profunda se formava entre suas sobrancelhas enquanto ele tentava manter a compostura. Posso trazer um caderno e lápis de cor para ela desenhar enquanto decidem? Helena ofereceu, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. Era algo que costumava fazer para crianças inquietas, um pequeno truque que aprendera em seus anos de garçonete, mas nunca antes sentira tanta urgência em ajudar. O homem ergueu os olhos, realmente a vendo pela primeira vez. Algo em seu olhar mudou. Uma mistura de surpresa e gratidão? Por um momento, a máscara do empresário poderoso caiu, e Helena vislumbrou algo mais profundo, mais verdadeiro. Seria muito gentil. Ele respondeu, sua voz suavizando, momentaneamente. Helena notou um leve sotaque paulistano,
quase imperceptível sob anos de educação refinada. Ela rapidamente buscou seu kit especial, uma pequena caixa que mantinha sob o balcão com materiais de desenho. Era seu pequeno segredo. Algo que começou a fazer depois de notar quantas famílias frequentavam o café com crianças inquietas. O kit continha lápis de cor, giz de cera, papel e alguns adesivos coloridos. Sofia aceitou o material com um sorriso desdentado que derreteu o coração de Helena. Seus olhinhos, de um azul profundo que contrastava com os castanhos do pai, brilharam ao ver os adesivos de unicórnio. Papai está triste hoje, a pequena comentou inocentemente enquanto começava a desenhar, fazendo o pai tensar visivelmente em sua cadeira. Mamãe foi morar com os anjinhos faz 1 ano. O mundo pareceu parar por um instante. O som do café, o tilintar de xícaras, conversas baixas, a música ambiente, tudo pareceu desaparecer. Helena sentiu seu coração apertar ao entender. Viúvo, sozinho, tentando criar uma filha pequena. As peças começaram a se encaixar. O cansaço em seus olhos, a aliança que parecia pesar, a forma como ele parecia ligeiramente perdido ao lidar com a filha. Sofia, não! Ele começou, mas foi interrompido pelo som do estômago da menina roncando. Um rubor suave tingiu suas faces, e pela primeira vez, Helena viu vulnerabilidade real em seus olhos. Desculpe, ela não almoçou direito hoje, ele explicou, passando a mão pelos cabelos negros num gesto de frustração que o fez parecer anos mais jovem. Nossa governanta pediu demissão ontem e eu... Bem, não sou exatamente um chefe. Helena notou as manchas de ketchup na manga do vestido de Sofia e as migalhas de pão em seu colo. Evidências de uma tentativa desajeitada de alimentar uma criança pequena. Posso ajudar? Helena se ofereceu, ajoelhando-se ao lado de Sofia. O cheiro, suave de shampoo infantil, e a inocência nos olhos da menina a fizeram lembrar de sua própria infância. Que tal um sanduíche especial da casa? Prometo que é mágico. Faz qualquer tristeza ir embora. Sofia arregalou os olhos encantada. Pode ser, papai? Por favor? Suas mãozinhas apertaram o unicórnio de pelúcia com expectativa. Caio. Ela leu o nome no cartão de crédito premium que ele deixou sobre a mesa. Assentiu silenciosamente, seus olhos fixos em Helena, como se ela fosse algum tipo de aparição. Havia algo em seu olhar que a fez corar levemente. Uma intensidade que ela não estava preparada para enfrentar. Helena se refugiou na cozinha, seu coração batendo descompassado. Enquanto preparava o sanduíche, sua mente vagava para a pequena família na mesa 7. Com cuidado extra, cortou o sanduíche em pequenos formatos de estrela, usando um cortador especial que guardava para ocasiões especiais. Decorou o prato com desenhos de ketchup e uma carinha feliz feita de legumes coloridos. Por impulso, adicionou uma pequena borboleta feita de cenoura, combinando com o vestido de Sofia. Quando voltou, encontrou Sofia cochilando sobre seus desenhos. Um retrato colorido do que parecia ser ela, seu pai e um anjo no céu. Caio olhava, pela janela, perdido em pensamentos, seus dedos girando inconscientemente a aliança. Deixa que eu ajudo, Helena disse suavemente, sentando-se ao lado da menina. Com gestos delicados, começou a alimentá-la, cortando pequenos pedaços do sanduíche, enquanto Sofia, agora desperta, ria das histórias que Helena inventava sobre cada estrela que ela comia. Essa estrela aqui, Helena sussurrou conspiratorialmente. Veio diretamente da Via Láctea. Dizem que quem a come ganha um desejo especial. Sofia mordiscou a estrela com cuidado reverente, fechando os olhos com força ao mastigar. Desejei que papai sorrisse mais. Ela confidenciou em um sussurro alto demais, típico das crianças. Foi então que aconteceu. Helena ergueu os olhos e encontrou o olhar de Caio fixo nela. Não era mais o olhar distante do empresário ocupado ou do pai preocupado. Era algo diferente. Algo que fez seu coração disparar e suas mãos tremerem levemente. Havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ela não ousava nomear. O momento se estendeu, elétrico e carregado de possibilidades.
O barulho do café parecia distante, como se eles estivessem em sua própria bolha de tempo. Helena sentiu suas bochechas esquentarem sob aquele olhar intenso, mas não conseguia desviar os olhos. Qual é o seu nome? Caio perguntou, sua voz rouca traindo uma emoção que ele parecia estar tentando controlar. O som quebrou o encanto do momento, trazendo Helena de volta à realidade. Helena, ela respondeu, sentindo o peso daquele momento. Seu nome soou diferente em seus próprios ouvidos, como se ganhasse novo significado. Helena, ele repetiu, como se testasse como o nome soava em seus lábios. Havia uma cadência especial na forma como ele pronunciou cada sílaba. Obrigado por tudo isso. Um sorriso tímido brincou nos lábios dela. É o meu trabalho, respondeu, mas ambos sabiam que era muito mais que isso. O gesto de alimentar Sofia, as histórias, o cuidado com o sanduíche, nada disso estava na descrição do seu cargo. Sofia, alheia à atenção que se formava entre os adultos, continuava comendo feliz, balançando os pezinhos e cantarolando uma música infantil que Helena reconheceu como a trilha sonora de algum desenho animado. O momento foi quebrado pelo toque insistente do celular de Caio. Preciso atender, ele disse relutante. É da empresa. Seu tom sugeria que aquela interrupção era frequente demais em sua vida. Helena assentiu, começando a se levantar, mas a mãozinha de Sofia segurou seu avental. Fica mais um pouco, pediu a menina, seus olhos grandes e suplicantes fazendo Helena lembrar de um gatinho pidão. Você conta histórias melhor que a dona Márcia, presumivelmente a ex-governanta. E foi assim que Helena se viu presa em uma teia invisível de destino e coincidência, servindo sanduíches em formato de estrela para uma garotinha que perdera a mãe, enquanto seu pai, um homem que carregava o peso do mundo nos ombros, a observava como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que tinha. O que Helena não sabia era que, daquele momento em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. O café, as mesas para limpar, as contas para pagar, tudo isso continuaria lá. Mas algo novo havia começado. Algo que começou com um simples ato de bondade e terminaria... Bem, essa história estava apenas começando. Quando Caio finalmente terminou sua ligação, o sol já estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Sofia havia adormecido novamente, desta vez com a cabeça apoiada no colo de Helena, que continuava sentada ao seu lado, temendo acordá-la com qualquer movimento brusco. Preciso levá-la para casa, Caio disse suavemente, seus olhos alternando entre a filha adormecida e o rosto de Helena. Mas antes... Ele hesitou, algo raro para um homem que certamente estava acostumado a tomar decisões importantes diariamente. Você trabalha para aqui todos os dias? O coração de Helena deu um salto. Sim, ela respondeu, sua voz apenas um sussurro para não acordar Sofia. Menos aos domingos. Caio assentiu, como se arquivasse aquela informação. Com cuidado, ele se ia. Levantou e pegou Sofia nos braços, o movimento praticado de um pai que já havia feito isso centenas de vezes. A menina murmurou algo em seu sono, apertando o unicórnio de pelúcia. Obrigado novamente, Helena. Ele disse seu nome como se fosse algo precioso. Por tudo. Enquanto os observava partir, Helena percebeu que suas mãos ainda tremiam levemente. Na mesa, junto com uma gorjeta generosa, havia um cartão de visitas. Caio Ferraz, CEO, Ferraz Tecnologia. O café voltou à sua rotina normal, mas para Helena, nada mais parecia comum. Aquele encontro inesperado havia plantado uma semente de algo novo, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Enquanto guardava o cartão no bolso do avental, não pôde deixar de sorrir, lembrando do desejo de Sofia. Talvez, apenas talvez, aquele desejo sobre fazer seu pai sorrir, mas não, fosse tão impossível assim. O escritório da Ferraz Tecnologia ocupava os 3 últimos andares do mais imponente arranha-céu de São Paulo. Do 45º andar,
Caio observava a cidade através das janelas blindadas, sua silhueta alta refletida no vidro temperado. O café, da manhã, servido em porcelana importada, esfriava intocado sobre sua mesa de mogno maciço. Helena. O nome ecoava em sua mente como uma melodia teimosa que se recusava a ir embora. Seus pensamentos, normalmente focados em planilhas e reuniões, insistiam em reviver cada segundo do encontro no café. O sorriso dela, o modo como seus olhos cor de mel brilhavam ao contar histórias para Sofia, a delicadeza de seus gestos ao cortar o sanduíche em forma de estrelas. Sr. Ferraz? A voz de sua secretária pelo interfone o trouxe de volta à realidade. A reunião com os acionistas começa em 5 minutos. Caio ajustou a gravata italiana no reflexo da janela, seus dedos roçando involuntariamente a aliança que ainda pesava em sua mão esquerda. 1 ano. 365 dias desde que Laura partiu, levando consigo toda a sua capacidade de sentir. Ou assim ele pensava, até ontem. Cancele meus compromissos depois do almoço, ele instruiu, pegando seu paletó Armani. Preciso resolver um assunto pessoal. O olhar surpreso de sua secretária não passou despercebido. Em 15 anos de empresa, Caio Ferraz nunca havia cancelado uma reunião por motivos pessoais. Nem mesmo quando Laura... Ele afastou a memória como quem espanta uma mosca inconveniente. A reunião com os acionistas exigia sua total atenção. Números, gráficos, projeções. Esse era seu mundo. Um mundo controlado, previsível, seguro. Um mundo onde não havia espaço para garçonetes de sorriso doce e olhos gentis. Mas mesmo durante a apresentação do relatório trimestral, sua mente traía sua disciplina habitual. Entre análises de mercado e demonstrativos financeiros, ele se pegava lembrando do modo como Helena se ajoelhara ao lado de Sofia, inventando histórias sobre estrelas mágicas e desejos especiais. Excelente apresentação, Ferraz, elogiou, um dos acionistas mais antigos após a reunião. Mas você parece diferente hoje. Diferente. A palavra o perseguiu durante todo o trajeto até o café. Dessa vez, ele escolheu sentar-se no balcão, onde podia observar discretamente enquanto Helena trabalhava. Ela se movia com uma graça natural entre as mesas, seu sorriso gentil iluminando o ambiente como raios de sol em uma manhã de inverno. Café, preto sem açúcar, ele pediu quando ela se aproximou, notando como seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Sr. Ferraz, ela cumprimentou, um leve rubor tingindo suas bochechas. Sofia não veio hoje? Está na escola, ele respondeu, estudando suas feições. Sob a luz natural que entrava pelas janelas do café, ele podia ver sardas delicadas salpicando seu nariz. Um detalhe que havia perdido no dia anterior. Ela deixou isso para você, ele continuou, retirando um desenho dobrado do bolso interno, do paletó. Insistiu que eu entregasse pessoalmente. Helena desdobrou o papel com cuidado, como se segurasse algo precioso. Era um desenho colorido. 3 figuras de palitos, uma pequena de amarelo, uma alta de preto e uma usando um avental, cercadas por estrelas e corações. O cuidado com que ela observava o desenho infantil fez algo dentro do peito de Caio se remexer. Ela tem talento, Helena comentou, sua voz suave traindo emoção. Ela não para de falar sobre você, Caio admitiu, observando como os dedos dela traçavam delicadamente as linhas do desenho. Sobre as estrelas mágicas e os desejos. Um silêncio carregado de significado se estabeleceu entre eles. Helena preparou seu café com movimentos precisos, e Caio se permitiu observar cada detalhe. A mecha rebelde que insistia em escapar de seu coque, a pequena cicatriz em seu pulso que aparecia quando ela se movia, o modo como mordia levemente, o lábio inferior quando se concentrava. Por que voltou? A pergunta escapou dos lábios dela antes que pudesse contê-la. Seus olhos se encontraram no reflexo do espelho atrás do balcão. Caio sentiu seu coração acelerar. Por que havia voltado? Para vê-la, obviamente. Para confirmar se o que sentira ontem era real ou apenas um momento de fraqueza causado pela
Data: 1 ano sem Laura. Mas admitir isso significava admitir que estava sentindo algo. E sentir qualquer coisa era perigoso demais. Sofia pediu pelo sanduíche de estrelas. Ele mentiu, odiando-se por sua covardia. Ah, Helena respondeu, e Caio percebeu a ponta de decepção em sua voz. Posso preparar um para você levar para ela. Na verdade, ele começou reunindo coragem. Eu gostaria de te fazer um convite. Helena congelou, a xícara de café, suspensa no ar. Um convite? Para jantar? As palavras saíram antes que pudesse reconsiderar. Como agradecimento. Por ontem. O som de uma xícara quebrando próxima a eles fez Helena saltar. Uma cliente havia derrubado seu café, e Helena imediatamente se moveu para ajudar, deixando Caio com sua resposta pendente no ar. Ele a observou limpar a bagunça com eficiência e gentileza, tranquilizando a cliente nervosa. Havia algo magnético na forma como ela se movia, como interagia com as pessoas. Algo que fazia seu peito doer de um jeito que ele não sentia há muito tempo. Quando ela finalmente retornou, Caio havia terminado seu café. Desculpe por isso, ela disse, um toque de nervosismo em sua voz. Sobre o convite, esqueça, ele cortou, sua armadura emocional voltando ao lugar. Foi uma má ideia. Ele deixou uma nota de R$100 sobre o balcão e se levantou, ajustando seu paletó num gesto automático. Sim, Helena respondeu, surpreendendo-o. Ele se virou lentamente, encontrando seus olhos determinados. Sim, eu aceito jantar com você. O mundo pareceu parar por um instante. Na mente de Caio, a voz de Laura ecoou. Sua última conversa quando ela pediu que ele prometesse não se fechar para a vida após sua partida. Uma promessa que ele vinha quebrando há 1 ano. Amanhã à noite, ele perguntou, sua voz rouca. Posso mandar um carro te buscar? Prefiro encontrar você no restaurante. Ela respondeu com um sorriso tímido. Ainda não nos conhecemos o suficiente para carros particulares, Sr. Ferraz. Caio. Ele corrigiu automaticamente. Me chame de Caio. O sorriso dela se alargou, e algo dentro dele, algo que estivera adormecido por tanto tempo, se remexeu. Até amanhã, Caio. Ela disse seu nome como se estivesse experimentando seu sabor. Durante o resto do dia, enquanto participava de reuniões e assinava contratos milionários, a mente de Caio continuava voltando àquele momento. O modo como ela disse seu nome, o brilho em seus olhos, a promessa de um amanhã que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso para viver. Em casa, enquanto ajudava Sofia com sua tarefa de casa, sua filha perguntou inocentemente: Papai, por que você está sorrindo? Ele não havia percebido que estava. O reflexo no vidro de seu escritório mostrava um homem diferente do executivo frio e controlado que ele se tornara no último ano. Havia cor em suas bochechas, vida em seus olhos. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Laura, Caio retirou a aliança antes de dormir. O pequeno círculo de pele mais clara onde ela costumava ficar parecia um lembrete, não do que havia perdido, mas do que poderia encontrar. Me perdoe, Laura. Ele sussurrou para o quarto vazio. Mas acho que preciso tentar. O silêncio que seguiu não parecia mais tão pesado. Lá fora, a cidade continuava sua dança eterna de luzes e sombras, e em algum lugar, uma garçonete com olhos cor-de-mel talvez também estivesse pensando nele. Amanhã. A palavra nunca havia carregado tanto significado. Helena chegou ao café naquela manhã com borboletas no estômago. Suas mãos tremiam levemente enquanto amarrava o avental preto, e cada vez que o sininho da porta tocava, seu coração dava um salto. Será que ele viria hoje? A pergunta a atormentava, desde que acordara. Você está diferente hoje, comentou Dona Mercedes, a proprietária do café, enquanto organizavam as primeiras mesas do dia. Tem algo a ver com aquele empresário bonito de ontem? Helena corou instantaneamente, derrubando os guardanapos que estava arrumando. Como explicar que um homem que mal conhecia estava virando seu mundo de cabeça para baixo? É complicado,
ela murmurou, abaixando-se para recolher os guardanapos. A vida sempre é, minha querida, a senhora respondeu com um sorriso sábio. Mas às vezes as melhores histórias começam assim. A manhã se arrastou numa sucessão interminável de pedidos de café, chocolate quente e cappuccinos. Helena se pegava olhando para a porta a cada poucos minutos, seu coração acelerando a cada homem de terno que entrava. Mas nunca era ele. Foi apenas após o rush do almoço que a figura imponente de Caio Ferraz surgiu à porta. Dessa vez, para a surpresa de Helena, ele não estava sozinho. Sofia correu na frente, seus cachinhos dourados balançando com cada passo, ainda usando o uniforme da escola. Helena! A menina gritou, correndo para abraçar suas pernas. Papai me buscou mais cedo hoje. Helena sentiu seu coração derreter com um abraço espontâneo, enquanto seus olhos encontravam os de Caio. Ele parecia diferente hoje, menos formal, apesar do terno impecável. Havia algo mais suave em seu olhar. Sofia insistiu em vir te ver. Ele explicou, um meio sorriso brincando em seus lábios. Aparentemente, as estrelas mágicas do seu sanduíche fizeram mais sucesso que minha tentativa de fazer macarrão ontem à noite. Helena riu, imaginando o poderoso CEO tentando se virar na cozinha. Bem, sempre podemos te ensinar alguns truques culinários. Ela brincou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Talvez eu aceite essa oferta. Ele respondeu, seu olhar intenso, fazendo as bochechas dela corarem. Sofia puxou o avental de Helena. Pode fazer aquele sanduíche especial de novo? Por favor. Claro que sim, princesa, Helena respondeu, acariciando os cabelos da menina. Que tal você me ajudar dessa vez? Podemos fazer um ainda mais mágico. Os olhos de Sofia brilharam com a sugestão. Caio observou, fascinado, enquanto Helena guiava sua filha até a cozinha, explicando cada passo como se estivessem realizando um ritual místico importante. Viu só, Sofia? O segredo é cortar nas bordas primeiro. Helena explicava, segurando as mãozinhas da menina enquanto cortavam o sanduíche. Assim a magia não escapa. Caio nunca havia visto sua filha tão concentrada e feliz desde que Laura partira. O pensamento o atingiu como um soco no estômago. Era a primeira vez que pensar em Laura não doía tanto. Pronto! Sofia exclamou orgulhosa, mostrando o sanduíche decorado para o pai. Eu ajudei a fazer a magia. Está perfeito, princesa. Caio sorriu, notando como Helena observava a interação com olhos marejados. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Caio. Ele franziu o senho ao ver o número. É da escola, ele murmurou, atendendo a chamada. Helena e Sofia continuaram sua aventura culinária enquanto Caio conversava ao telefone. Quando ele desligou, seu rosto estava tenso. A governanta que deveria buscar Sofia hoje à tarde teve uma emergência, ele explicou, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. E eu tenho uma reunião importante que não posso remarcar. Eu posso ficar com ela, Helena ofereceu antes que pudesse se conter. Ao ver a expressão surpresa, de Caio acrescentou rapidamente. Quer dizer, meu turno termina em 2 horas e... Você faria isso? Caio perguntou, sua voz traindo uma mistura de alívio e algo mais. Por favor, papai, Sofia implorou, agarrando-se às pernas de Helena. A Helena conta as melhores histórias. Caio observou as duas por um momento, algo em seu peito se aquecendo com a cena. Tem certeza que não seria um incômodo? Nenhum, Helena sorriu. Podemos fazer mais sanduíches mágicos e ela pode me ajudar com os clientes. Não é, Sofia? A menina assentiu entusiasticamente, já pegando um pequeno avental que Dona Mercedes guardava para ocasiões especiais. Então, Caio começou, seu tom mudando sutilmente. Talvez eu possa retribuir o favor te levando para jantar hoje à noite? O mundo pareceu parar por um momento. Helena sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos no café podiam. Ouvir, eu adoraria, ela respondeu suavemente, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Ótimo, Caio sorriu,
um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Mandarei um carro te buscar às 8. Não precisa, Helena protestou. Eu posso... Por favor, ele interrompeu gentilmente. Me deixe fazer isso direito. Havia algo em seu tom que não admitia argumentos, mas de um jeito que fez as borboletas no estômago de Helena dançarem ainda. Mas, às 8 então, ela concordou. Depois que Caio saiu, prometendo voltar antes das 6, Sofia ajudou Helena com pequenas tarefas no café, encantando os clientes com seu avental miniatura e sorrisos brilhantes. Sabia que minha mamãe está no céu? Sofia comentou, enquanto ajudava Helena a organizar os guardanapos. Mas ela disse para o papai que não era para ele ficar triste para sempre. Helena sentiu seu coração apertar. Sua mamãe parece ter sido muito sábia, ela respondeu suavemente. Sim. Sofia sorriu. E sabe de uma coisa? Desde que te conhecemos, o papai está sorrindo mais. As palavras inocentes da menina atingiram Helena como um raio. O peso da responsabilidade, o medo de se envolver, a consciência de estar entrando em um território delicado, tudo isso a atingiu de uma vez. Mas então, Sofia a abraçou espontaneamente, seu pequeno corpo transbordando afeto, e Helena soube que não havia mais volta. De alguma forma, em apenas 3 dias, essa pequena família havia conquistado seu coração. O resto da tarde passou num borrão de atividade e risadas. Quando Caio retornou, parecendo ainda mais bonito no fim do dia, com a gravata levemente frouxa e os primeiros botões da camisa abertos, Helena teve que se lembrar de respirar. Obrigado, ele disse simplesmente, mas seus olhos diziam muito mais. Foi um prazer, ela respondeu sentindo o peso do momento. Até mais tarde, ele murmurou, sua voz mais rouca que o normal. Enquanto os observava partir, Sofia acenando energicamente, Helena percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente. A questão era, estava pronta para isso? O vestido, preto básico em seu guarda-roupa, parecia inadequado para um jantar com um dos homens mais ricos de São Paulo. Mas era tudo que tinha. Teria que ser suficiente. Às vezes, a voz de Dona Mercedes ecoou em sua mente. As melhores histórias começam assim. Helena olhou para o relógio. 3 horas até o jantar. 3 horas para decidir se estava pronta para entrar em um mundo completamente diferente do seu. 3 horas para descobrir se tinha coragem de se apaixonar por um homem que ainda usava aliança. Mas quando pensava no sorriso de Sofia, na intensidade do olhar de Caio, ela sabia que sua decisão já estava tomada. Algumas histórias valem a pena o risco. O vestido preto básico de Helena parecia fora de lugar no luxuoso restaurante italiano onde Caio a esperava. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava a única joia que possuía, um delicado colar de prata que havia pertencido à sua mãe. O maître a conduziu através de mesas elegantemente decoradas, onde mulheres exibiam joias caras e vestidos de grife. Caio se levantou ao vê-la, e por um momento, Helena esqueceu de respirar. Ele havia trocado o terno executivo por um blazer azul marinho que realçava seus ombros largos. Mas foi seu sorriso, genuíno e caloroso, que fez seu coração disparar. Você está linda, ele disse simplesmente, puxando a cadeira para ela. O lugar é incrível, Helena comentou, tentando esconder seu nervosismo. Mas acho que estou um pouco deslocada. Você é a mulher mais bonita aqui, Caio respondeu com tanta convicção que fez suas bochechas corarem. O sommelier se aproximou com a carta de vinhos e Caio escolheu sem hesitar. Helena observou fascinada como ele se movia com naturalidade naquele mundo de luxo e refinamento. Sofia não parou de falar sobre você a tarde toda, ele comentou após o vinho ser servido. Acho que nunca a vi tão animada desde... A frase ficou suspensa no ar, o fantasma de Laura pairando sobre eles como uma nuvem invisível. Ela é uma criança especial, Helena respondeu suavemente,
tem um coração enorme, como o seu, Caio murmurou, seus olhos fixos nos dela. O jantar transcorreu num ritmo próprio, as barreiras iniciais derretendo com cada taça de vinho, cada sorriso trocado, cada história compartilhada. Helena contou sobre seus sonhos interrompidos, de se tornar chefe, sobre como a morte dos pais a forçou a abandonar a faculdade. Caio falou sobre os desafios de ser pai solo, sobre como cada sorriso de Sofia era uma pequena vitória. Às vezes, ele confessou após a sobremesa: tenho medo de não estar fazendo o suficiente por ela. Você é um pai maravilhoso. Helena respondeu, sua mão movendo-se instintivamente para tocar a dele sobre a mesa. O contato enviou uma corrente elétrica por seus corpos. Os dedos de Caio se entrelaçaram aos dela, seu polegar traçando círculos suaves em sua pele. Vamos dar uma volta? Ele sugeriu, sua voz mais rouca que o normal. O ar da noite estava fresco quando saíram do restaurante. Caio ofereceu seu blazer, ao notar Helena estremecendo levemente, e o perfume dele a envolveu como um abraço. Caminharam em silêncio por alguns minutos, suas mãos ainda unidas, até chegarem a uma pequena praça. As luzes da cidade criavam um brilho suave nas folhas das árvores. Helena, Caio parou, virando-se para encará-la. Preciso ser honesto com você. Ela sentiu seu coração apertar, preparando-se para o pior. Eu não planejava isso. Ele continuou, sua mão livre subindo para tocar o rosto dela. Não planejava sentir nada por ninguém. Não depois de Laura. Caio, eu... Por favor, me deixa terminar. Ele pediu suavemente. Você apareceu na minha vida como um raio de sol depois de um ano inteiro de chuva. O modo como você trata Sofia, sua gentileza, seu sorriso. Você está despertando algo em mim que eu achava que tinha morrido junto com Laura. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Tenho medo, ela admitiu. Medo de não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo. Meu mundo? Ele riu suavemente, secando uma lágrima que escapava pelo rosto dela. Meu mundo era frio e vazio até você aparecer nele. A distância entre eles diminuiu naturalmente, como se fossem dois ímãs sendo atraídos. Helena podia sentir a respiração dele contra seus lábios, o calor de seu corpo tão próximo ao dela. Eu deveria ir mais devagar, Caio murmurou, seus olhos fixos nos lábios dela. Deveria dar mais tempo. Shhh. Helena silenciou-o, suas mãos subindo para o peito dele, sentindo seu coração batendo tão forte quanto o dela. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase tímido, um beijo de reconhecimento, de descoberta. Mas quando Helena suspirou contra sua boca, algo dentro de Caio despertou. Suas mãos deslizaram para a cintura dela, puxando-a para mais perto. O beijo se aprofundou. Anos de solidão e desejo contido, explodindo naquele momento. Helena entrelaçou os dedos nos cabelos dele, entregando-se completamente à sensação. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais diferenças sociais. Não havia passado. Não havia medo. Havia apenas o calor de seus corpos unidos, o sabor doce do vinho em seus lábios, o som suave de suas respirações entrecortadas. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Caio encostou sua testa na dela. Isso é loucura, ele sussurrou, mas seu sorriso desmentia qualquer preocupação em sua voz. A melhor tipo de loucura, Helena respondeu, seus dedos traçando o contorno do rosto dele. Um trovão distante o surpreendeu. Gotas grossas de chuva começaram a cair, mas nenhum dos dois se moveu. Devíamos procurar abrigo, Caio sugeriu, mas seus braços apenas apertaram mais a cintura de Helena. Devíamos, ela concordou, puxando-o para outro beijo. A chuva caía mais forte agora, encharcando seus cabelos, suas roupas, mas eles continuaram ali, perdidos um no outro, como se o mundo além daquela praça não existisse. Vem comigo, Caio, murmurou entre beijos. Meu apartamento é aqui perto.
Helena se afastou levemente, a realidade começando a se infiltrar em sua bolha de felicidade. Caio, só para nos secarmos, ele garantiu, seus olhos transmitindo sinceridade. Não, quero que essa noite termine ainda. Ela deveria dizer não. Deveria ser sensata, manter os pés no chão. Mas havia algo no olhar dele, na forma como seus braços a envolviam, que fazia qualquer pensamento racional parecer irrelevante. Ok, ela sussurrou, sorrindo quando ele a beijou novamente, com ainda mais paixão. Um carro os esperava na esquina. Caio provavelmente havia programado tudo. O motorista não demonstrou surpresa ao vê-los encharcados, apenas abriu a porta em silêncio. No banco de trás do carro luxuoso, Helena se aconchegou nos braços de Caio, seu coração batendo num ritmo novo, desconhecido e excitante. As luzes da cidade passavam como borrões pela janela, mas ela só conseguia se concentrar no calor do corpo dele, no som de sua respiração, na promessa silenciosa de mais beijos. Está arrependida? Ele perguntou suavemente, seus dedos brincando, com uma mecha molhada do cabelo dela. Helena ergueu o rosto para encará-lo, vendo nos olhos dele o mesmo turbilhão de emoções que sentia. Nem por um segundo, respondeu, selando seus lábios num beijo suave. A cidade continuava sua dança noturna lá fora, a chuva lavando as ruas de São Paulo, enquanto dentro do carro, 2 corações batiam em sintonia, descobrindo que às vezes o amor surge nos lugares mais inesperados, nos momentos menos planejados, e às vezes isso é exatamente como deve ser. O elevador privativo subia silenciosamente rumo à cobertura. Helena podia sentir o calor do corpo de Caio próximo ao seu, suas roupas ainda úmidas da chuva. O espelho do elevador refletia a imagem deles. Ela, com o vestido preto colado ao corpo, os cabelos molhados emoldurando seu rosto corado. Ele, com a camisa branca transparente revelando seu físico atlético, os olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Ainda podemos parar, Caio murmurou, sua voz rouca traindo o quanto essa opção lhe custaria. Helena virou-se para encará-lo, reunindo toda sua coragem. E se eu não quiser parar? O autocontrole de Caio pareceu romper-se com essas palavras. Em um movimento rápido, ele a prensou contra a parede do elevador, seus lábios encontrando os dela com urgência. Helena correspondeu com igual intensidade, suas mãos deslizando pelo peito dele, sentindo seu coração batendo tão acelerado quanto o dela. O som suave indicando a chegada à cobertura os separou momentaneamente. Caio encostou sua testa na dela, respirando pesadamente. Você tem certeza? Ele perguntou, seus olhos buscando qualquer sinal de hesitação nos dela. Como resposta, Helena o puxou para outro beijo, mais suave desta vez, mas não menos intenso. As portas do elevador se abriram diretamente na cobertura. Helena mal teve tempo de registrar o luxo do ambiente, os móveis elegantes, a vista deslumbrante de São Paulo através das janelas do piso ao teto, antes que Caio a envolvesse novamente em seus braços. Você é tão linda, ele sussurrou entre beijos, suas mãos deslizando pelas costas dela. Tão perfeita. Caio. Ela suspirou quando os lábios dele encontraram seu pescoço. Um trovão particularmente forte o sobressaltou. A tempestade havia se intensificado, transformando São Paulo em um quadro impressionista de luzes borradas pela chuva. Vem. Caio a guiou gentilmente até o sofá. Você está tremendo. Era verdade. Embora Helena não soubesse dizer se era pelo frio das roupas molhadas ou pela intensidade do momento. Caio acendeu a lareira elétrica e desapareceu por um momento, retornando com 2 taças de vinho tinto e uma manta macia. Para nos aquecer, ele explicou, envolvendo-a com o tecido suave. Helena aceitou a taça, observando-o por sobre a borda enquanto bebia. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não apenas desejo, mas uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Nonissa, que está pensando? Ela perguntou suavemente. Caio sentou-se ao lado dela,
seus dedos encontrando os dela num toque delicado. Em como você mudou minha vida em poucos dias, ele respondeu com honestidade crua. Em como tenho medo de estragar tudo. Como assim? Helena, ele suspirou, colocando sua taça na mesa de centro. Meu mundo é complicado, cheio de expectativas, aparências, jogos de poder. Você é tão real, tão genuína. Tenho medo de que meu mundo acabe manchando isso. Helena colocou sua própria taça ao lado da dele, virando-se para encará-lo completamente. Seu mundo não me assusta, Caio, ela disse com firmeza. O que me assusta é o que sinto por você. É tão intenso, tão rápido. Também me assusta, ele admitiu, sua mão subindo para acariciar o rosto dela. Mas, pela primeira vez em muito tempo, é um medo que quero enfrentar. O beijo que seguiu foi diferente dos anteriores. Havia urgência, sim, mas também algo mais profundo. Uma promessa silenciosa, um compromisso não dito. As mãos de Caio deslizaram por suas costas, encontrando o zíper de seu vestido. Helena estremeceu em antecipação. Posso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Como resposta, ela guiou a mão dele até o zíper, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. O vestido deslizou por seus ombros, com uma suavidade quase reverente. Os olhos de Caio percorreram seu corpo com adoração, fazendo-a corar. Perfeita, ele murmurou, seus lábios encontrando a curva de seu pescoço. Helena deixou suas próprias mãos vagarem até os botões da camisa dele, abrindo-os um a um. Seus dedos tremiam levemente ao tocar a pele quente de seu peito. A cidade continuava sua sinfonia noturna lá fora. Trovões, chuva, o brilho ocasional dos relâmpagos iluminando o apartamento. Mas dentro daquela bolha que haviam criado, existia apenas o som de suas respirações, o toque de pele contra pele, o sussurro de promessas e desejos há muito contidos. Caio. Helena suspirou quando ele a deitou gentilmente no sofá. Seu corpo, cobrindo o dela como uma carícia. Diz que é real, ele pediu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Diz que não estou sonhando. É real, ela garantiu, puxando-o para mais um beijo. Nós somos reais. As mãos dele exploravam seu corpo com uma mistura de urgência e reverência, como se cada toque fosse uma descoberta preciosa. Helena se arqueou contra ele, perdida em sensações que nunca havia experimentado antes. Um relâmpago iluminou o apartamento, projetando suas sombras nas paredes como uma obra de arte em movimento. O trovão que seguiu parecia ecoar o ribombar de seus corações. Você me faz sentir vivo de novo, Caio confessou entre beijos, suas mãos encontrando lugares que a faziam suspirar e tremer. Helena respondeu com toques próprios, explorando cada centímetro de pele exposta, memorizando cada suspiro, cada estremecimento que provocava nele. O mundo lá fora deixou de existir. Não havia mais passado, não havia futuro, apenas aquele momento, aquele sofá, aqueles toques que pareciam incendiar cada nervo de seus corpos. Helena. Ele gemeu seu nome como uma prece quando ela o puxou para mais perto. Suas pernas entrelaçando-se, as dele. O primeiro toque mais íntimo a fez arquear as costas. Um suspiro escapando de seus lábios. Caio a observava com fascinação, como se cada reação dela fosse um tesouro a ser guardado. Você é tão linda, ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de beijos por seu pescoço. Tão perfeita, Helena se perdeu em sensações, seu corpo respondendo a cada toque, cada beijo, cada sussurro. O mundo se reduziu àquele momento, àquela conexão que transcendia o físico. Quando finalmente se tornaram um, foi como se algo dentro dela se completasse. Uma peça que ela nem sabia que estava faltando encontrando seu lugar. A tempestade lá fora atingia seu ápice, mas dentro daquela bolha que haviam criado,
existia apenas paz. Uma paz feita de suspiros, de toques, de corações batendo em sintonia. Depois, deitados no sofá, envoltos na manta macia, Helena traçava padrões invisíveis no peito de Caio, enquanto ele brincava com uma mecha de seu cabelo. "No que está pensando?" ele perguntou suavemente. "Em como a vida é imprevisível", ela respondeu, erguendo o rosto para encará-lo. "Há uma semana, eu era apenas uma garçonete servindo café. Agora você é muito mais", ele completou, beijando sua testa. "Você é um recomeço, uma segunda chance que eu não sabia que precisava." Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho." "Não é um sonho", ele garantiu, seus braços apertando-a mais forte. "E se for, não quero acordar nunca mais." A chuva começava a diminuir lá fora, mas eles permaneceram ali, entregues àquele momento perfeito, sabendo que quando o sol nascesse, teriam que enfrentar a realidade. Seus mundos diferentes, suas histórias complicadas, seus medos e inseguranças. Mas por enquanto, havia apenas aquele sofá, aquela manta, aquele amor nascente que prometia mudar suas vidas para sempre. E às vezes, isso é mais que suficiente. A manhã chegou com a suavidade de um segredo sussurrado. Helena acordou envolta nos lençóis de seda da cama de Caio, o sol nascente pintando o quarto em tons dourados. Por um momento, ficou imóvel, absorvendo cada detalhe. O perfume masculino nos travesseiros, o som distante da cidade despertando, o calor do corpo dele próximo ao seu. "Bom dia." A voz rouca de Caio a envolveu como uma carícia. Ele a observava com um sorriso suave, seus cabelos normalmente impecáveis, deliciosamente bagunçados. "Bom dia," ela respondeu, sentindo seu coração acelerar com a intimidade do momento. Caio se aproximou para beijá-la, mas o som estridente de um celular quebrou a magia do momento. Ele fechou os olhos por um instante, claramente contrariado. "É a escola de Sofia," ele explicou após checar o aparelho. "Preciso atender." Helena observou, enquanto ele se sentava na cama, seus músculos das costas se movendo sob a pele bronzeada enquanto falava ao telefone. A realidade começava a se infiltrar em sua bolha de felicidade. Ela tinha um turno no café em 2 horas. Ele provavelmente tinha reuniões importantes. E havia uma garotinha de 4 anos para considerar. "Sofia está com febre," Caio anunciou, após desligar. "Preciso buscá-la." "Claro," Helena respondeu, começando a se levantar. "Eu também preciso ir." "Não." Ele a interrompeu suavemente, puxando-a de volta para seus braços. "Fica. Toma café da manhã comigo primeiro, por favor?" Como dizer não àqueles olhos? Helena se permitiu derreter em seu abraço, saboreando mais alguns momentos daquela intimidade recém-descoberta. O café da manhã foi servido na varanda. Da cobertura, frutas frescas, pães artesanais, café premium. A vista de São Paulo se estendia até onde os olhos podiam alcançar, a cidade já pulsando com sua energia característica. "No que está pensando?" Caio perguntou, notando seu olhar distante. "Em como isso é surreal," ela admitiu. "Ontem eu estava servindo café. Hoje estou tomando café numa cobertura com você. Arrependida?" "Não," ela respondeu sem hesitar. "Assustada, talvez. Seu mundo é tão diferente do meu, Caio." Ele estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. "Meu mundo é onde você estiver," declarou com uma simplicidade que fez seus olhos arderem. Mas antes que pudesse responder, o celular dele tocou novamente. Helena observou sua expressão mudar enquanto lia a mensagem. "Problema?" ela perguntou. "Os jornais." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Aparentemente, alguém nos viu ontem no restaurante. Já tem especulações sobre minha nova namorada misteriosa circulando." O estômago de Helena se contraiu. Claro que isso aconteceria.
Caio era uma figura pública, um dos empresários mais influentes do país. O que ela esperava? Hey, ele chamou suavemente, notando sua expressão. Não deixa isso te assustar. Vamos lidar com isso juntos. Juntos. A palavra ecoou em sua mente como uma promessa. Uma hora depois, Helena entrava em seu pequeno apartamento para se trocar antes do trabalho. A diferença entre seu mundo e o de Caio nunca pareceu tão gritante. Seus móveis simples, suas cortinas desbotadas, sua vida modesta. No café, os olhares curiosos dos clientes regulares a seguiam. Será que já tinham visto as notícias? Será que reconheciam nela a namorada misteriosa do poderoso Caio Ferraz? O patrão ligou. Dona Mercedes a informou assim que chegou. Pediu que você fosse até a mansão depois do seu turno. A pequena Sofia está doente e não para de perguntar por você. O coração de Helena deu um salto. Era uma coisa se envolver com Caio. Outra completamente diferente era se envolver com sua filha. E se não desse certo? E se machucasse aquela criança inocente? As horas se arrastaram entre pedidos de café e sorrisos forçados. Quando seu turno finalmente acabou, um carro luxuoso a esperava na porta. Dessa vez, ela não protestou. A mansão dos Ferraz era exatamente como ela imaginava. Imponente, elegante, intimidadora. Uma governanta a conduziu até o quarto de Sofia, onde encontrou a menina deitada em sua cama princesa, abraçada ao unicórnio de pelúcia. Helena! Sofia exclamou com alegria febril, estendendo os braços para um abraço. Oi, princesa. Helena sorriu, sentando-se na beira da cama. Soube que você não está muito bem hoje. Tá doendo minha garganta, a pequena reclamou. Mas agora que você tá aqui, vai melhorar. Suas estrelas mágicas sempre funcionam. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Como uma criança podia demonstrar tanta fé em alguém que mal conhecia? Que bom que você veio. A voz de Caio a surpreendeu. Ele estava parado na porta, observando a cena com uma expressão suave. Ela não parou de perguntar por você. Mais tarde, após Sofia finalmente adormecer, Helena encontrou Caio em seu escritório. Ele parecia cansado, preocupado. Os jornais não vão nos dar paz, ele comentou, mostrando algumas manchetes em seu tablet. Querem saber tudo sobre você. Caio, ela começou, seu coração pesado. E se isso for demais? E se... Não. Ele a interrompeu, levantando-se para abraçá-la. Não deixa o medo vencer. Não agora. Mas Sofia te adora, ele declarou. E eu? Ele hesitou, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Eu estou me apaixonando por você. O mundo pareceu parar por um momento. Helena podia ouvir seu coração batendo em seus ouvidos. Podia sentir o calor do corpo dele contra o seu. Também estou me apaixonando por você, ela admitiu num sussurro. E isso me aterroriza. Por quê? Porque não é só você, ela explicou, lágrimas escorrendo por seu rosto. É Sofia, é seu mundo, são os jornais, é tudo. E se eu não for forte o suficiente? Caio secou suas lágrimas com beijos suaves. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele declarou. Forte o suficiente para trazer luz de volta para nossas vidas. O beijo que seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia urgência, apenas certeza. Certeza de que, apesar dos medos, dos mundos diferentes, das complicações que viriam, aquilo era real. Era certo. Um pequeno ruído na porta os fez se separar. Sofia estava ali, abraçada ao seu unicórnio, olhos sonolentos. Não consigo dormir, ela murmurou. Conta uma história para mim, Helena. Uma com estrelas mágicas? Helena olhou para Caio, que assentiu com um sorriso. Claro, princesa. Ela respondeu, estendendo a mão para a menina. Vamos criar mais um pouco de magia? Enquanto guiava Sofia de volta para seu quarto, Helena sentiu algo se aquietar em seu peito. Sim, havia medo. Sim, havia incertezas. Mas também havia amor.
Um amor que crescia a cada sorriso de Sofia, a cada olhar de Caio, a cada momento compartilhado. E talvez, apenas talvez, esse amor fosse mais forte que qualquer medo. As manchetes dos jornais não davam trégua. A garçonete que conquistou o coração do bilionário. O conto de fadas moderno de Caio Ferraz. Quem é Helena Mendes? 2 semanas haviam se passado desde aquela noite na cobertura, e o interesse da mídia só aumentava. Helena dobrou o jornal que estava lendo, suspirando pesadamente. O café estava quieto naquela manhã, mas ela podia sentir os olhares curiosos dos clientes. Não era mais apenas a garçonete simpática, era a mulher, que havia conquistado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Senhorita Mendes? Uma voz elegante a chamou. Helena se virou para encontrar uma mulher impecavelmente vestida. Sou Caroline Ferraz, irmã de Caio. O coração de Helena falhou uma batida. Caroline era exatamente como as fotos dos jornais mostravam. Alta, elegante, intimidadora. Seus olhos, tão parecidos com os de Caio, a estudavam com intensidade. Podemos conversar? Caroline perguntou, indicando uma mesa mais reservada. Helena assentiu, seu estômago se contorcendo em nós. Algo em sua expressão dizia que esta não seria uma conversa agradável. Vou ser direta. Caroline começou assim que se sentaram. Meu irmão está cometendo um erro. As palavras atingiram Helena como um tapa. Perdão? Olha, não tenho nada. Contra você pessoalmente. Caroline continuou, sua voz controlada. Mas precisa entender. Caio não é apenas um homem rico. Ele comanda um império. Sua vida pessoal afeta ações, negócios, empregos. Eu sei disso, Helena respondeu, tentando manter a compostura. Sabe mesmo? Caroline arqueou uma sobrancelha, perfeitamente delineada. Sabe o que significa ter cada passo seu analisado, cada escolha questionada? E Sofia, já pensou no impacto que isso terá na vida dela? Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Amo Sofia como se fosse minha. E é exatamente isso que me preocupa. Caroline suspirou. Ela já perdeu uma mãe. O que acontece se isso não der certo? Se você não aguentar a pressão? Antes que Helena pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Caio. Sinto sua falta. Jantar hoje? Ele não sabe que estou aqui. Caroline comentou, notando a expressão de Helena. E seria melhor que continuasse assim. O que exatamente você quer, Caroline? Quero que pense bem no que está fazendo. Não apenas com sua vida, mas com a de Caio e Sofia. Ela deslizou um envelope pela mesa. Aqui está uma proposta. Dinheiro suficiente para recomeçar em qualquer lugar, longe daqui. Helena encarou o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Está tentando me comprar? Estou tentando proteger minha família, Caroline corrigiu. Inclusive você. Com isso, ela se levantou graciosamente. Pense no que eu disse, Helena. Às vezes, amar significa saber a hora de partir. Helena permaneceu sentada muito tempo depois que Caroline saiu, o envelope intocado à sua frente. Sua mente estava um turbilhão de dúvidas e medos. Helena? A voz de Sofia a surpreendeu. A menina correu para abraçá-la, seguida por Caio, que sorria. Surpresa! Ele anunciou, inclinando-se para beijá-la. Viemos te sequestrar para o almoço. Helena forçou um sorriso, escondendo rapidamente o envelope em seu avental. Vocês não deviam estar na escola e no trabalho? Dia especial. Caio explicou, seus olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar. Sofia, mostra para ela. A menina estendeu um desenho. 3 figuras de palito, uma casa, um sol sorridente. Somos nós, ela explicou orgulhosa. Nossa família. Família. A palavra ecoou no peito de Helena como uma facada. As palavras de Caroline ainda reverberavam em sua mente. Está tudo bem? Caio perguntou, notando sua expressão. Sim. Ela mentiu, forçando outro sorriso. Só cansada.
O almoço foi uma tortura doce. Sofia tagarelava sobre a escola, Caio a olhava com amor nos olhos, e Helena sentia seu coração se partindo a cada minuto. À noite, depois que Sofia dormiu, Caio a levou para a varanda da mansão. A cidade brilhava abaixo deles, milhares de luzes dançando na escuridão. Preciso te contar uma coisa. Ele começou parecendo nervoso. Na verdade, te perguntar algo. Caio. Ela tentou interromper, mas ele continuou. Esses últimos dias foram os mais felizes da minha vida desde que perdi Laura. Ele declarou. Ver você com Sofia, a forma como nossos mundos se encaixaram. Eu sei que é rápido, mas quando é certo, é certo. Helena sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ele se ajoelhava, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Helena Mendes. Ele sorriu, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Você aceita se casar comigo? O mundo pareceu parar. Helena olhou para o anel, para o homem ajoelhado à sua frente, e seu coração gritava sim, com cada batida. Mas as palavras de Caroline ecoavam em sua mente. Não posso. Ela sussurrou, dando um passo para trás. A expressão de Caio mudou de esperança para confusão. Helena, não posso fazer isso com você. Ela continuou, lágrimas agora correndo livremente. Sua irmã está certa. Não pertenço ao seu mundo. Caroline falou com você. Ele percebeu, sua voz endurecendo. Quando? Hoje, Helena admitiu. Mas ela só disse o que eu já sabia. Isso, é bonito demais para ser real. Não. Caio se levantou, guardando a caixa. Não deixa o medo vencer. Não deixa minha irmã ou qualquer pessoa dizer o que podemos ou não ser. É mais complicado que isso, ela protestou. Sofia te ama, ele interrompeu. Eu te amo. O resto a gente resolve junto. Mas a imprensa, sua empresa... Caio a silenciou com um beijo. Intenso, desesperado, como se pudesse convencê-la através daquele gesto. Casa comigo. Ele pediu novamente quando se separaram. Não por mim, não pelo dinheiro ou status. Casa comigo porque o que temos é real, porque juntos somos mais fortes, porque Sofia merece uma família completa de novo. Helena fechou os olhos, sentindo o calor dos braços dele ao seu redor, o perfume que já havia se tornado seu favorito, o amor que transbordava em cada palavra. Sim, ela sussurrou finalmente, abrindo os olhos para encontrar os dele brilhando com lágrimas contidas. Sim, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Caio poderia ofuscar todas as luzes de São Paulo. Ele retirou o anel da caixa com mãos trêmulas, deslizando-o no dedo dela. Prometo te fazer a mulher mais feliz do mundo, ele declarou. Já sou, ela respondeu, puxando-o para outro beijo. Um barulhinho os interrompeu. Sofia estava parada na porta da varanda, abraçada ao seu unicórnio. Isso significa que a Helena vai ser minha mamãe de verdade? Ela perguntou com olhos esperançosos. Helena se ajoelhou, abrindo os braços para a menina que já considerava sua filha. Se você quiser, meu amor. Sofia correu para seu abraço, e logo Caio se juntou a elas. Ali, sob as estrelas de São Paulo, Helena entendeu. Seu lugar não era no mundo dele ou no dela. Seu lugar era ali, naquela família que o destino havia lhe presenteado. E nenhum medo no mundo seria forte o suficiente para fazê-la desistir disso. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda do quarto principal da mansão Ferraz, criando padrões dourados nas paredes claras. Helena observava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. O vestido de noiva, uma criação exclusiva em renda francesa e seda pura, abraçava suas curvas como se tivesse sido feito por mãos mágicas. Você está linda, Sofia exclamou, sua própria versão miniatura do vestido rodando enquanto ela dançava, pelo quarto. Helena sorriu para sua futura filha oficial,
embora seu coração batesse descompassado. Em apenas 1 hora, ela se tornaria a Senhora Ferraz. A garçonete que conquistou não apenas um dos homens mais poderosos de São Paulo, mas também o coração de uma garotinha que precisava desesperadamente de amor maternal. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Caroline entrou, elegante como sempre em seu vestido de madrinha azul celeste. "Posso ter um momento com a noiva?" Ela pediu, sua expressão suave surpreendendo Helena. Desde o episódio do envelope, que Helena havia devolvido intacto, sua relação com a cunhada havia mudado drasticamente. Especialmente após Caio confrontar a irmã, deixando claro que Helena era sua escolha, independente da opinião de qualquer pessoa. "Sofia, querida", Caroline chamou. "Por que não vai ver se as flores da sua cesta estão prontas?" Assim que ficaram sozinhas, Caroline se aproximou de Helena, seus olhos, tão parecidos com os de Caio, marejados. "Vim pedir perdão", ela disse simplesmente. "Eu estava errada sobre você." Helena sentiu sua própria garganta apertar com emoção. "Caroline, não, deixa eu terminar", a mulher mais velha pediu. "Passei tanto tempo tentando proteger Caio e Sofia que não percebi. Você era exatamente o que eles precisavam. O que todos nós precisávamos." Do bolso de seu vestido, Caroline tirou uma pequena caixa antiga. "Isso era da nossa mãe", ela explicou, abrindo-a para revelar um delicado colar de pérolas. "Ela sempre disse que deveria ser usado pela mulher, que trouxesse luz de volta para nossa família. E essa mulher é você, Helena." Com mãos trêmulas, Caroline ajudou Helena a colocar o colar. No espelho, as pérolas brilhavam suavemente contra sua pele, como se sempre tivessem pertencido ali. "Bem-vinda à família, irmãzinha." Caroline sorriu, abraçando-a com carinho genuíno. O momento foi interrompido por outra batida na porta. Desta vez, Dona Mercês, que havia fechado o café para estar presente no casamento. "Está na hora, querida", ela anunciou, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho maternal. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de conto de fadas. Rosas brancas e orquídeas decoravam cada superfície, suas pétalas dançando suavemente na brisa da manhã. Os convidados, uma mistura curiosa do mundo corporativo de Caio e dos amigos simples de Helena, aguardavam em suas cadeiras. Sofia entrou primeiro, espalhando pétalas de rosas pelo caminho, seu sorriso iluminando todo o jardim. Então, a música mudou e todos se levantaram. Helena começou sua caminhada pelo tapete branco, seu buquê de orquídeas tremendo levemente em suas mãos. Mas então seus olhos encontraram Caio no altar, e o mundo pareceu parar. Ele estava deslumbrante em seu smoking feito sob medida, mas foi sua expressão que capturou o coração de Helena. Amor puro, admiração, gratidão, tudo misturado em um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Quando suas mãos se encontraram no altar, Caio sussurrou algo que apenas ela podia ouvir. "Você é um sonho que se tornou realidade." A cerimônia foi um borrão de emoções. Helena mal registrou as palavras do celebrante, perdida nos olhos de Caio e no sorriso radiante de Sofia, que segurava a barra de seu vestido como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E agora, o celebrante anunciou. Antes dos votos tradicionais, a noiva e o noivo prepararam palavras especiais um para o outro. Caio foi primeiro, sua voz forte embora carregada de emoção. "Helena, você entrou em nossas vidas como um raio de sol após a tempestade mais escura. Não apenas me ensinou a amar novamente, mas mostrou para Sofia que o amor de uma mãe pode vir das formas mais inesperadas. Prometo passar cada dia da minha vida te fazendo tão feliz quanto você nos faz. Prometo que nunca mais terá que servir café, a não ser que queira fazer aquelas estrelas mágicas especiais que conquistaram nossos corações." Risos emocionados ecoaram pelo jardim. Helena respirou fundo, tentando controlar as lágrimas antes de falar. "Caio, quando nos conhecemos, eu era apenas uma garçonete tentando sobreviver em uma cidade grande demais. Você e Sofia não apenas me deram amor, me deram um propósito, uma família, um lugar para chamar de lar.
Prometo amar vocês dois com cada pedacinho do meu coração. Prometo fazer estrelas mágicas sempre que precisarem de um pouco mais de luz em suas vidas. E prometo que não importa o que aconteça, sempre seremos uma família. Sofia, não conseguindo se conter, correu para abraçar as pernas dos dois. Os convidados riram e aplaudiram, muitos secando lágrimas discretas. E agora, o celebrante sorriu. Pelo poder a mim investido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, Sofia ergueu os braços, querendo participar do momento. Caio a pegou no colo, e os três se abraçaram, uma família finalmente completa. A recepção foi uma celebração, de amor em todos os sentidos. Funcionários do café de Dona Mercês serviam canapés ao lado de garçons profissionais contratados por Caio. Executivos conversavam animadamente com os amigos simples de Helena. Era uma mistura improvável, mas de alguma forma funcionava perfeitamente. Durante a primeira dança, enquanto rodopiavam ao som de uma orquestra ao vivo, Caio sussurrou no ouvido de Helena. Feliz? Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu, aconchegando-se mais em seus braços. Sofia logo se juntou a eles na pista de dança, e outros casais começaram a se juntar. De longe, Caroline observava a cena com um sorriso satisfeito. Finalmente, entendendo que às vezes o amor vem nas formas mais inesperadas. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Helena escapou por um momento para o jardim. O céu estrelado de São Paulo brilhava acima dela, e ela não pôde deixar de sorrir ao pensar em todas as estrelas mágicas que a trouxeram até ali. Pene por seus pensamentos. A voz de Caio a surpreendeu. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Estava pensando em como a vida é imprevisível. Ela respondeu, recostando-se nele. Há alguns meses, eu era apenas uma garçonete sonhando com algo mais. Agora você é minha esposa. Ele completou, beijando seu pescoço suavemente. Mãe da nossa Sofia. E a mulher mais incrível que já conheci. E viveram felizes. Para sempre? Ela brincou, virando-se em seus braços. Melhor. Ele sorriu, tocando sua testa na dela. Vamos viver um dia de cada vez, criando nossa própria mágica. Um grito alegre os interrompeu. Sofia corria em sua direção, seu vestidinho rodado brilhando sob as luzes do jardim. Mamãe, papai, olha! Ela apontou para o céu, onde uma estrela cadente cortava o firmamento. Faça um pedido, princesa. Helena sorriu, ajoelhando-se ao lado dela. Não preciso, Sofia respondeu abraçando os dois. Já tenho tudo o que sempre quis. E ali, sob o céu estrelado de São Paulo, cercados por amor e magia, Helena entendeu que alguns contos de fadas são reais. Não precisam de fadas madrinhas ou varinhas mágicas, apenas corações abertos, amor verdadeiro e talvez algumas estrelas mágicas para iluminar o caminho.